Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pai Celestial, eu peço ao Senhor, fala, meu Senhor, meus amados e queridos irmãos, este salmo, como eu já havia dito, é um salmo muito conhecido por todos nós, um salmo que muitos de nós o recita de cor, porque já o guardamos na nossa mente. Mas recitar este salmo é uma coisa, guardar ele na nossa mente é uma coisa, mas entender este salmo é uma outra coisa, um pouco diferente. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, versículo 16, versículo 17. No versículo 15, o Senhor Jesus Cristo chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: tu sabes que sim, Senhor. E Jesus diz: então apacenta meus cordeiros, representando assim nós, varões. No versículo 16, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes que sim, Senhor. Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, representando as varoas. No versículo 17, Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz, entristecido, porque Jesus perguntou a terceira vez: tu sabes que sim, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, representando todo o exército cristão do Senhor Jesus Cristo. Mas por que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela terceira vez, lá em João capítulo 21, versículo 17? Porque Jesus fez a seguinte pergunta para Pedro. A interpretação é: Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu tem por mim o amor ágape? É o amor que aquele que ama é capaz de doar sua vida. É esse que tem o amor ágape. Pedro respondeu a Jesus: não, Senhor, o meu amor por ti, tu sabes de todas as coisas, é filhos. E Jesus pergunta: Pedro, agapa-me, amas-me a ponto de morrer por mim, Pedro? E aí Pedro diz: não, Senhor. Por que Jesus fez essa pergunta 3 vezes a Pedro? Porque Pedro estava se achando, ele se achava melhor do que o que ele realmente era. Pedro se achava melhor do que os demais, porque Pedro disse: eu vou para a prisão contigo, e se for preciso eu morrerei contigo. Mas depois Jesus disse a Pedro: Pedro, acorda, Pedro, tu não és a fortaleza toda, tu vais me negar antes do galo cantar 3 vezes. E assim aconteceu. Mas quando Jesus confronta Pedro com essas 3 perguntas, lá em João 21, capítulo 21, versículo 15 e 17, Jesus ali estava resgatando Pedro, porque Pedro, quando ele volta a pescar, ele ali já tinha caído. Mas é aí que Jesus nos resgata quando nós estamos lá embaixo, quando nós caímos. Aí Jesus vem e nos mostra que nós somos fracos, que forte e poderoso é Ele. João, pelo irmão, Isaías capítulo 53, versículo